Homens e mulheres são diferentes em natureza, em genética. Nós, mulheres, já temos o código XX e o homem XY. Então, desde o nascimento, nós já somos diferentes. O objetivo da comunicação masculina não é emoção, não é buscar emoção ou curar, e sim em obter resultado. E a comunicação feminina, a mulher em si, ela já é sensível, que é diferente do homem, assim ela busca a sensibilidade, ela busca objetivos diferentes do masculino na hora de falar. Vemos que os temperamentos de cada indivíduo também possuem influência em relação à comunicação, porque a depender do temperamento da pessoa, ela vai agir de uma determinada maneira. Os coléricos, eles vão ter uma fala mais rápida, mais assertiva, sempre vão falar o que pensam, muitas vezes podem falar em sua imaturidade de forma agressiva. O melancólico, ele pode ter dificuldade de se comunicar e guardar muito, então a comunicação do melancólico pode ser mais dificultada. O temperamento fleumático também tem maior dificuldade de expressar. O fleumático pode ter maior dificuldade em se expressar, em colocar os sentimentos para fora e não passar muito bem o que está sentindo. Então, a pessoa que se comunica com fleumático, muitas vezes pode não saber de fato o que ele quer, por essa dificuldade de expressar emoções. E o temperamento sanguíneo é o mais falante, é o mais comunicativo, é o que mais tem facilidade com a comunicação, em se expressar, em falar o que sente. Então, a comunicação é facilitada nesse sentido, porém, o sanguíneo, por ser muito impulsivo e ter picos em relação ao humor, pode ter, muitas vezes, uma comunicação explosiva em alguns momentos. E entender que o temperamento também influencia. A comunicação feminina vulnerável é a que mais tem resultados positivos e poderosos dentro do relacionamento, porque a mulher, ela tem um maior poder de convencimento e de persuasão. Mas a mulher, ela pode e deve utilizar de uma comunicação masculina mais assertiva se ela estiver se comunicando com alguém mais tóxico. Em um relacionamento que não é muito saudável, é necessário você utilizar de uma comunicação que não é suave, com pessoas tóxicas, com pessoas imorais, corrompidas. Se você utiliza a comunicação feminina vulnerável, você é invadida nesse sentido. Não que você vai ser agressiva. A comunicação masculina assertiva, ela não necessariamente, eu estou falando de você falar com agressividade, mas você não usar de suavidade, você utilizar de mais imponência e mais assertividade. Em que momentos a mulher deve sempre utilizar a sua comunicação feminina vulnerável? Quando ela está em um ambiente seguro. O que significa estar em um ambiente seguro? Quando você está em um relacionamento mais saudável, equilibrado, onde você pode ser feminina, onde você pode utilizar da sua vulnerabilidade, da sua suavidade. Você não precisa estar sendo assertiva a todo momento, você pode ser vulnerável. E como é a prática de uma comunicação feminina vulnerável? Em você expressar as suas emoções, o que aconteceu, falando sempre sobre você, sobre o seu sentimento. Você não vai falar sobre o outro, sempre sobre você. Por exemplo, quando você faz isso, não me sinto feliz, eu fico triste. Isso é uma comunicação vulnerável. Você precisa falar sobre a realidade dos fatos, mas sempre falando sobre você, sobre o seu sentimento. Então, em um relacionamento maduro, mais saudável, pelo menos que é a mulher, usa a comunicação feminina em um relacionamento seguro e saudável. Porque do contrário vai ser o combate entre masculino com masculino.
Comunicação feminina com o homem masculino, ela ativa o instinto de proteção e cria um problema prático para este homem resolver. Quando eu cito o homem masculino, que é o oposto do homem feminino, o homem mais feminino, ele sim é mais feminilizado, ele tem mais sensibilidade, ele não tem tanta fúria. O que seria essa fúria? Um alto nível de testosterona, aquele homem mais prático, mais racional. Eu não estou falando de ignorância, de grosseria, eu estou falando de um homem que não tem tanta sensibilidade. Ele faz o que precisa ser feito, então ele não tem tanta característica sensível. Então, quando a mulher ela utiliza a comunicação feminina com o homem mais masculino, ela está no seu feminino e assim vai ativar o instinto de proteção dele, porque os homens mais masculinos, eles tendem a ser mais protetores do que os femininos, porque como eles estão no polo feminino, eles não têm tanto esse instinto de proteção. A comunicação feminina com o homem masculino, ela ativa o instinto de proteção e cria um problema prático para este homem resolver. Quando eu cito o homem masculino, que é o oposto do homem feminino, o homem mais feminino, ele sim é mais feminilizado, ele tem mais sensibilidade, ele não tem tanta fúria. O que seria essa fúria? Um alto nível de testosterona, aquele homem mais prático, mais racional. Eu não estou falando de ignorância, de grosseria, eu estou falando de um homem que não tem tanta sensibilidade. Ele faz o que precisa ser feito, então ele não tem tanta característica sensível. Então, quando a mulher ela utiliza a comunicação feminina com o homem mais masculino, ela está no seu feminino e assim vai ativar o instinto de proteção dele, porque os homens mais masculinos, eles tendem a ser mais protetores do que os femininos, porque como eles estão no polo feminino, eles não têm tanto esse instinto de proteção. Gosto sempre de utilizar os dois contextos para relacionamentos, tanto temperamentos quanto neurociência para relacionamentos. Existe na neurociência que não é correto você desabafar emoções com um homem, porque eles vão logo propor uma solução. Você vai querer desabafar, você só vai querer que ele te escute, mas logo eles são naturalmente, digamos assim, treinados em seus hormônios, em sua natureza, a já lhe dar soluções, opções e querer se envolver no sentido de querer resolver o seu problema. Então, ele não vai apenas te ouvir, você vai ganhar mais soluções do que simplesmente ele ser passivo e só te escutar. Então, logo, eles vão te propor resoluções. Em relação aos temperamentos, o que mais vai te propor solução é o colérico, porque ele é mais prático e ele sim é mais resolutivo. Com o tempo e com o amadurecimento, ele vai te escutar melhor. Os temperamentos que vão mais te ouvir é o fleumático e o melancólico. O melancólico, ele tem uma propensão maior à escuta, porque eles são bem voltados à maior profundidade, à empatia, inclusive a trabalhar como terapeutas, psicólogos, então eles vão ter uma maior sensibilidade e paciência. O fleumático também é bastante paciente, ele tem bastante tranquilidade para te ouvir, para te escutar. Só que a diferença é que o fleumático, ele pode não ser tão sensível quanto o melancólico, no sentido de engajar na conversa com você, trocar. Ele vai mais te ouvir, ele vai ser mais aquele ouvinte mais passivo, sem dar muita opinião. E o sanguíneo, o homem sanguíneo, em sua imaturidade, pode acontecer
dele te interromper muitas vezes na fala, mas é um homem totalmente sensível. O sanguíneo, ele é sensível, ele é compreensível, mas ele é impaciente. Então, você vai estar conversando e ele pode dispersar em algum momento, já interromper e ir para uma outra coisa. Então, em neurociência, como é que o que você ganha quando você utiliza a comunicação feminina vulnerável com o seu parceiro? Você direciona ele a como ganhar admiração com você. Porque você vai falar daquilo que não te agradou, do que te deixou triste, e você vai falar também sobre o que você gostou, sobre o que ele fez, de uma forma feminina. Então, assim, ele vai saber o que foi que ele fez que ele ganhou admiração com você. Você ativa o instinto de proteção do homem mais masculino, que é aquele homem que não depende mais de pai e mãe, é aquele homem independente, resolvedor, prático. Ativa o instinto de proteção dele, entrega um problema prático para ele resolver. Então, ele se sente mais homem, mais macho, e você se sente mais segura, porque você ativou gatilhos mentais neste homem mais masculino. Qual é o oposto da comunicação vulnerável feminina? É quando você faz o contrário, que é você utilizar de crítica, de comando, controle, dizer que tem que fazer. Isso vai dar muito errado. A crítica, ela só ativa mecanismos de defesa, de defensiva, faz o outro se sentir não admirado. E o comando é uma comunicação masculina, e o controle, o homem geralmente não se sente bem com falas controladoras, eles não gostam de controle, e dizer que tem que fazer do seu jeito. Então, isso só vai afastar cada vez mais esse tipo de comunicação masculina mais violenta. Então, a mulher, quando ela não obtém o que ela quer, ela acaba se descontrolando e partindo para uma comunicação masculina descontrolada. Ela perde a consciência, ela não está no seu feminino, ela vai ser tomada pelo masculino descontrolado que existe dentro dela. Então, ela vai utilizar dessa força e vai dar muito errado. Acontecer um conflito, se afaste. Espere a emoção passar, porque se isso não acontecer, você não esperar a sua emoção passar, você vai inverter a polaridade nesse diálogo. Você vai fazer todo o oposto de forma agressiva no momento da raiva, e a briga só vai se tornar mais uma briga e vocês não vão chegar a lugar nenhum. Então, o correto é se afastar, esperar a emoção passar e você retomar esse diálogo pela polaridade feminina, com mais calma, com mais centrada, e conversar como um adulto. Esperar o momento passar, esfriar e você conversar como um adulto, porque no calor do momento você está naturalmente descontrolada. Então, não vai dar bom, porque você vai estar com sentimentos ruins, e você só vai expressar coisas ruins, você não vai estar em sua consciência. Então, por isso que a maioria das brigas acontecem, porque o diálogo é feito no momento da raiva, onde as pessoas costumam não estar conscientes do que estão dizendo. Então, se você nunca fez uma comunicação mais vulnerável e você sempre pecou pelo excesso, sempre foi de colocar o dedo na cara, sempre teve aquela reatividade, a agressividade na maneira de se comunicar, você deve ir aos poucos, com mais calma, senão o outro não vai entender essa mudança radical e brusca. De extrema importância as mulheres que sentem que têm problemas, que têm muitas questões emocionais, procurarem sim um terapeuta para desabafar, para conversar, fazerem cursos, porque o que muito acontece nos relacionamentos é que a mulher, quando está com muitas demandas
ela pode sim ter muitas demandas infantis. Em que sentido? Ela pode demandar do parceiro, conversar coisas com o parceiro desnecessárias que ela não deveria estar resolvendo com ele. Se ele não te deu motivos claros e concretos, não faz sentido você ir conversar com ele, levar para ele uma demanda imatura, porque isso vai soar como, de certa forma, uma manipulação. Você precisa verificar o que eu estou sentindo, o que ele fez é real, está fazendo o mesmo sentido. Demandas imaturas precisam ser resolvidas com Deus.